Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise focada na sua aprovação. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos pilares do direito constitucional, o poder constituinte. Pode até parecer um tema super teórico, né? Mas, na verdade, é a chave para a gente entender como a nossa lei maior, a Constituição, consegue ser, ao mesmo tempo, a rocha do nosso Estado e um documento vivo que se adapta com o tempo. É isso aí. Entender poder constituinte, reforma e revisão é basicamente dominar as regras do jogo, é saber de onde vem o poder, quem pode mexer nas regras e, o mais importante, quais são os limites dessa brincadeira. E claro, para quem está na batalha dos concursos de alto nível, especialmente os da FGV, cada detalhe que a gente vai ver aqui pode ser aquele ponto que faz toda a diferença. Apresentador 1, e para guiar a gente nessa jornada, estamos com um material de primeiríssima. Toda a nossa análise de hoje é baseada no caderno de estudos do professor doutor Marcelo Lessa, que é a mente por trás do incrível projeto ENAC Turbo. É um conteúdo denso, estratégico e totalmente focado em alta performance. Exatamente! Hoje a gente vai destrinchar o Caderno 2, que foca justamente em poder constituinte, reforma e revisão. E olha, esse é um conteúdo quente, que bate direto nos tópicos 3, 4 e 10 do edital para o concurso nacional. Então, foco total, porque a gente vai decodificar tudo o que é essencial para buscar essa aprovação. Bom, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. A gente começa com essa metáfora da rocha ou rio para sacar a dupla natureza da Constituição. Depois, vamos fundo no poder criador, o originário. Na sequência, as ferramentas de mudança, que é o poder derivado. Aí detalhamos as regras do jogo das emendas, que sempre caem em prova, e claro, a parte que todo mundo adora, memorização turbo, com macete FOVO-CD, e para fechar, a nossa síntese final. Tudo pronto? Então, bora começar. Certo, vamos lá. A Constituição, rocha ou rio? Essa pergunta que o professor Lessa propõe é uma sacada genial, porque ela resume o maior desafio de qualquer Constituição no mundo. Como é que ela consegue ser a nossa base, a rocha que garante estabilidade e, ao mesmo tempo, fluir como um rio, acompanhando a evolução da sociedade? Pois é, esse é o grande dilema. Se a Constituição for rígida demais, vira uma peça de museu e engessa o país. Agora, se for flexível demais, perde a força, não garante segurança nenhuma. A resposta para esse quebra-cabeça está justamente no nosso tema de hoje, a teoria do poder constituinte. É ela que cria os mecanismos para que a rocha não rache e o rio não saia do seu leito. Apresentador 2. E o ponto de partida de tudo, a força que cria o jogo, é o poder constituinte originário, o famoso PCO. Pensa nele como se fosse o Big Bang do mundo jurídico. É o poder de criar uma nova Constituição do zero, rasgando a antiga e começando uma nova ordem jurídica. Perfeito. E as características do PCO são aquelas que as bancas amam cobrar. Vamos lá. Ele é inicial, porque não tem nada antes dele, ele inaugura tudo. Ele é juridicamente ilimitado, e aqui muito cuidado, isso significa que ele não precisa respeitar as regras da Constituição anterior. Ele é a própria regra. E por isso mesmo, ele é autônomo e incondicionado, porque é ele quem dita como vai agir. Exato. É um poder de natureza política, que vem antes do próprio direito. Ele não está limitado pelo direito. Ele cria o direito. E o titular desse poder, como a nossa Constituição diz logo no artigo 1º, é o povo. O PCO, que atuou em 1988, por exemplo, deu um basta na ordem anterior e fundou um Estado totalmente novo. E para essa ideia ficar cravada na mente, o professor Marcelo Lessa traz uma analogia que, olha, é simplesmente fantástica. Ele diz o seguinte: o poder constituinte originário é como Deus. Ele cria o mundo do nada, estabelece as leis fundamentais, as leis da física do universo jurídico. E o poder derivado, que a gente já vai ver, é o homem. O homem pode construir cidades, pode criar tecnologia, pode mudar o mundo, mas ele não pode revogar a lei da gravidade. As cláusulas pétreas são a lei da gravidade da nossa Constituição. É uma imagem muito forte que ajuda a gente a não confundir mais a hierarquia e o poder de cada um. Apresentador 1, e essa tabela aqui na tela é o resumo da ópera, mostrando bem essa diferença que a analogia ilustrou. De um lado, o PCO, natureza política, ilimitado, incondicionado e age na ruptura. Do outro, o derivado, natureza jurídica, limitado, condicionado e age na continuidade, na reforma. Dominar essa tabela, pessoal, é gabaritar um monte de questão de prova. Beleza, agora vamos falar do poder derivado. Se o PCO foi o grande arquiteto, o poder constituinte derivado, ou PCD, é a caixa de ferramentas que o próprio arquiteto deixou para a gente poder fazer ajustes e melhorias na obra, sabe? Sem precisar demolir tudo e começar de novo.
Apresentador 1. E essa caixa de ferramentas tem 3 divisões principais. A primeira, e a mais utilizada, é o poder derivado reformador. É ele que nos dá a capacidade de alterar a Constituição por meio das emendas, seguindo aquele rito bem específico do artigo 60. Apresentador 2. A segunda ferramenta é o poder derivado revisor. E aqui, muita atenção. Essa foi uma ferramenta de uso único. Foi usada lá em 1993 para uma revisão geral da Constituição com regras mais fáceis. Isso já aconteceu, a norma se esgotou. É uma pegadinha clássica de prova dizer que a gente ainda pode usar esse poder. E por último, a terceira ferramenta, o poder derivado decorrente. Esse é o poder que a Constituição Federal dá para os Estados-membros criarem suas próprias constituições estaduais, se organizando internamente. Claro, sempre respeitando o modelo federal. Agora, o ponto central. Como a gente disse, o poder derivado não é um poder absoluto. Ele é limitado. E esses limites são as famosas cláusulas pétreas, o núcleo intocável da Constituição que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º. São a lei da gravidade da analogia do professor Lessa. E quais são elas? A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Nenhuma emenda pode nem sequer ter a tendência de abolir esses pilares. O STF, por exemplo, na ADI 939, disse que o princípio da anterioridade tributária é uma garantia individual do contribuinte e, por isso, é uma cláusula pétrea. Ok, agora vamos para a parte mais prática, o como se faz. A FGV adora cobrar os detalhes do procedimento das emendas. O artigo 60 tem que estar na ponta da língua. Como a nossa Constituição é do tipo rígida, o processo para mudar ela é bem mais complicado do que para fazer uma lei comum. Vamos começar com quem pode dar o start no processo, a iniciativa. Uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, pode ser apresentada por, no mínimo, 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores. O presidente da República também pode propor. E, por fim, mais da metade das assembleias legislativas dos estados. E aqui, atenção máxima, alerta de pegadinha da FGV. Reparem que não existe iniciativa popular direta para a PEC. É diferente das leis ordinárias. O povo não pode, formalmente, apresentar uma PEC direto no Congresso. Cuidado com isso na hora da prova. Apresentador 1. Depois que a proposta é apresentada, vem a votação. E o número mágico é esse aí, 3/5. Uma PEC precisa passar por 2 turnos de votação em cada uma das casas do Congresso, ou seja, 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. E em cada uma dessas 4 votações, o placar tem que ser de no mínimo 3/5. 3/5, que é o mesmo que 60%. Grave esse número. A banca vai tentar te confundir com 2/3, com maioria absoluta, não caia nessa. O quórum se superqualificado, isso é o que mostra na prática a rigidez da nossa Constituição. Certo? E depois que a PEC é aprovada nessas 4 votações, o que acontece? Esse é outro ponto que a FGV adora usar para derrubar candidato. A emenda não vai para a mesa do presidente da República. Não existe sanção nem veto presidencial em emenda constitucional. Exatamente. A emenda é um ato do próprio Poder Legislativo, atuando como poder constituinte derivado. Por isso, quem promulga a emenda são as mesas da Câmara e do Senado. O processo começa e termina dentro do Congresso Nacional. Para fechar essa parte, é fundamental não confundir os tipos de limites. As limitações materiais são as cláusulas pétreas, ou seja, o que não pode ser mudado. Mas também existem as limitações circunstanciais, que falam sobre quando a Constituição não pode ser mudada. E essas situações são momentos de crise institucional grave, durante uma intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. A lógica aqui é proteger a Constituição de mudanças feitas sob pressão em momentos de instabilidade. É uma trava de segurança para a própria democracia. E agora chegamos àquela parte que todo mundo espera, a memorização turbo. Aqui a gente traz as dicas de ouro, os mnemônicos, os pulos do gato que o professor Lessa selecionou para garantir que todo esse conteúdo não só seja entendido, mas fique gravado na memória para você usar no dia da prova. Apresentador 2. E o primeiro grande macete é para nunca mais esquecer as cláusulas pétreas. É só lembrar da sigla FOVO-CID. Vamos lá. FOVO-SD-I. Vamos lá. F de forma federativa. VO de voto direto, secreto, universal e periódico. SC de separação dos poderes e D de direitos e garantias individuais. FOVO-CID. Repita isso até virar um mantra. É simples, direto e muito eficaz. Ok, vamos para uma questão que confunde muita gente e que a FGV adora explorar. O professor Lessa sempre alerta sobre isso.
A banca pode tentar misturar o rito da revisão, que aconteceu lá em 1993, com o rito permanente das emendas, do artigo 60. As diferenças estão claras aí na sua cabeça? Apresentador 2, vamos resolver isso de uma vez por todas. A revisão de 93 foi feita em sessão unicameral, ou seja, deputados e senadores votando juntos. O quórum era de maioria absoluta, bem mais fácil de atingir. E o ponto-chave, a eficácia dela já se exauriu, acabou, não existe mais. Apresentador 1, já a emenda constitucional do artigo 60 é o processo que vale hoje. A sessão é bicameral, vota separado na Câmara e no Senado. O quórum é aquele bem mais rígido de 3/5 ou 60%. E claro, é um mecanismo permanente. Saber essa diferença é se blindar contra uma pegadinha quase certa na prova. Bom, chegamos na nossa síntese final. Depois de toda essa parte técnica, é importante dar um passo para trás e entender o porquê de tudo isso. A Constituição, com essa rigidez e com esses mecanismos de mudança controlados, funciona como uma bússola para a nação. Ela aponta o norte, dá a direção e garante que, mesmo com o mar agitado, o navio do Estado não perca o rumo. E para a gente fechar com uma reflexão poderosa, tem mais uma citação do professor Marcelo Lessa que amarra toda essa teoria com a nossa prática diária, especialmente para quem mira a atividade notarial e de registro. Ele diz: a segurança jurídica que você entrega no balcão nasce na rigidez da Constituição. Essa frase é brilhante. Ela mostra que a estabilidade dos contratos, a proteção da propriedade, a validade dos atos que a gente pratica, tudo isso, no fim das contas, depende de uma Constituição forte e previsível. O trabalho do dia a dia de um operador do direito é um reflexo direto da força da nossa lei maior. E com isso a gente encerra mais esta análise, produzida a partir do conteúdo riquíssimo do projeto NCA Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É isso mesmo. Assim você recebe o aviso em primeira mão assim que o próximo resumo for liberado. Muito obrigado pela companhia de todos e até a próxima!